Queridos, nós temos pensado a respeito de tantas dificuldades que enfrentamos como família, de problemas entre marido e esposa, entre pais e filhos. Hoje vamos pensar um pouquinho a respeito da vida entre irmãos, mas de algo que toca todas as nossas vidas e em todas as nossas relações, que é a necessidade desta aproximação por meio do perdão. O que nós vemos nesse texto, e é o que nós vamos explorar hoje, tem mais a ver com reconciliação. E perdão e reconciliação não são necessariamente as mesmas coisas. Perdão é uma atitude unilateral. Perdão é algo que depende só de mim. Eu perdoo se eu quero. É um exercício da minha vontade, um exercício do meu coração. É algo que tem a ver comigo, não tem nada a ver com o outro não precisa nem querer. Eu posso perdoar. Agora, reconciliação é um ato que exige das partes. É um ato em que ambos precisam estar de acordo para que haja a reconciliação, a reconexão. E em alguns casos, eu preciso aqui abrir esse parênteses, em alguns casos, nem é bom que se faça a reconciliação mesmo. Em alguns casos é bom que se exista o perdão, mas se o outro não mudou, se colocar novamente dentro de um relacionamento de proximidade com alguém que ainda não entendeu o que precisa entender, que não conhece ao Senhor e que ainda não se libertou das suas amarras espirituais que o tornam um machucador compulsivo, se reconciliar em alguns relacionamentos é se colocar novamente no mesmo ciclo de machucar. Existem certas pessoas que são tóxicas, e que embora o nosso coração possa se desapegar da dor, desapegar do sofrimento, possa liberar o nosso próprio coração em relação ao outro, às vezes se colocar novamente dentro de um relacionamento onde o outro ainda não entendeu o que precisa entender, é se colocar novamente nas mãos de alguém que vai nos machucar. Então esse é um lado da história. Agora o outro lado da história é usar isso que eu acabei de dizer como desculpa para não perdoar de fato. E dizer, não, eu perdoei, eu só não quero nem ver pintado de ouro. Não, eu perdoei, mas eu não quero proximidade. E embora isso seja uma atitude possível, por causa das coisas que eu falei agora no início, também podemos usar essa mesma situação como uma desculpa para não perdoar. Porque o perdão fala desse não carregar no peso mais o ressentimento, o ódio, a dor, a mágoa. Mas a reconciliação fala do relacionamento, da convivência, do dia a dia. Existem situações, inclusive, de pessoas que estão dentro de um relacionamento abusivo, ou de relacionamentos abusivos, seja familiares, seja de amizade, e que nessa desculpa de eu estou sendo perdoador, só está acobertando uma relação que é de machucar e de ser machucado. A esposa que apanhou do marido tem que liberar perdão, mas tem que ir atrás da polícia e dizer, eu fui vítima de agressão. E se isso não muda, se este indivíduo não muda, e estou falando dentro de uma relação de casamento, não se deve se submeter a um tipo de relacionamento abusivo, com a desculpa de eu sou perdoador. Sim, perdoe, mas há a necessidade de andarmos de maneira justa para conosco e para com os outros. Então há uma diferença entre perdão e reconciliação. O texto que está diante de nós é um texto em que José está procurando reconciliação com seus irmãos. Perdoar, ele já havia perdoado há muito tempo, muito antes dos seus irmãos aparecerem diante dele. Ele já havia perdoado. Agora há uma busca por reconciliação. Os irmãos que conhecem muito bem a história de José, sabem como nós chegamos até este ponto. Se você não conhece, não está familiarizado, não se lembra da história, no nosso último encontro, nós nos detivemos aqui na história em que Jacó teve estes 12 filhos, e mais filhas, mas os 12 filhos é o que nos trazem todo esse problema. E Jacó tinha um filho preferido, que era José. Isso trazia instabilidade entre os irmãos. Os irmãos começaram a discutir por causa de José e queriam matar José. Em uma determinada situação, eles têm a oportunidade de matar José, mas ao invés de matar, eles têm a brilhante ideia de não vamos matá-lo, vamos simplesmente vendê-lo como escravo a uma caravana que vinha passando. José então é vendido para o Egito, e ali vai para a casa de um governador, um mestre da guarda ali do faraó, que era chamado Potifar, e ali o Senhor o abençoa na casa de Potifar, e ele ganha notoriedade ali e vai administrando as coisas de Potifar. Mas o texto nos diz que José era um homem bonito, e ser um homem bonito naquela época era um grande defeito. Inclusive a esposa de Potifar quer se deitar com ele. Ela vê o Zé, bonitão, cara inteligente demais, e fala, Zé, vem deitar comigo. E ele fala assim, como é que eu vou fazer um negócio desse? Meu patrão
confia em mim e em todas as coisas só disse, não, coloque a mão na minha esposa. Como é que eu posso fazer tamanha adversidade, ou tamanho pecado contra o meu Senhor e contra o Potifar? E essa mulher, de todas as investidas, não consegue o que queria, e um dia está só ela em casa, o Zé vem fazer o serviço dele, e aí ela vem e pega ele, junta ele no manto e fala, é hoje. E ele fala, é hoje nada, e sai correndo, e ela fica com o manto dele na mão. Então ela aproveita aquela situação para procurar o seu marido e dizer, o seu escravo tentou abusar de mim, e ele saiu correndo, fiquei só com o manto aqui como prova de que ele tentou abusar de mim. O Potifar então fica nervoso, manda José para a cela por um crime que ele não cometeu, e naquela cela ele tem um encontro ali com duas pessoas que faziam parte da corte de Faraó, um padeiro real e um copeiro real. Ele interpreta o sonho desses dois, e o copeiro é colocado de volta à sua posição de destaque. Um dia, quando o Faraó tem um sonho, ele se lembra, o copeiro real se lembra de que havia um José que interpretava sonhos e diz, eu conheço um cara que eu conheci lá na cadeia que pode te ajudar. E José então é trazido até a corte de Faraó, Faraó lhe conta o sonho, e José interpreta o sonho e diz, virão 7 anos de grande fartura, mas depois virão 7 anos de grande escassez. E aí José, saindo já do campo espiritual, da interpretação do sonho, mostra como um bom administrador que se deveria fazer. Ele fala, Faraó, nos dias de grande fartura, guarda um pouco, para que nos dias de adversidade você tenha de onde tirar um grande conselho de administração financeira. Provérbios nos diz que na casa do sábio existe azeite e vinho estocados, mas o tolo come tudo que lhe vem à mão. Então previdência, seja previdência pública, seja previdência privada, faça uma previdência privada, porque isso é coisa sábia a se fazer. E José então dá esse conselho a Faraó, fala, nos dias de grande fortuna, estoca. E Faraó então disse, você é muito sábio, você será governador, abaixo de mim nesse reino, acima de você nesse reino só eu, você estará logo abaixo de mim, e coloca ele nessa posição. Então vem os grandes anos de fartura, José estoca grãos, e vem os grandes anos de escassez e a fome em toda a terra. E todas as pessoas começam agora a ir ao Egito para comprar grãos, inclusive a família de José que havia vendido ele para o Egito. Quando a família chega para comprar grãos, quem está lá? José. Mas José já havia passado mais de 20 anos que não via os seus irmãos. Ele foi vendido com 17 anos, agora já estava ali perto dos seus 40 anos. Então já tinha mudado muito, tinha rapado a cabeça, tinha arrancado os cílios, passado a maquiagem dos egípcios, estava completamente diferente. E eles não o reconhecem, mas José reconhece os seus familiares. E ele começa então a interrogá-los. Quem são vocês? De onde vocês vieram? Se fazendo para ver se eles tinham mudado. Porque lembra, reconciliação também envolve como está o coração do outro. Quem é esse outro com quem eu vou me reconciliar? E ele começa a fazer várias perguntas. E eles dizem, olha, nós deixamos o nosso pai lá em Canaã, junto com o nosso irmão mais novo. E agora José trama um plano para que o irmão mais novo venha. O irmão que era filho da mãe dele também. Ele fala, então vamos fazer o seguinte, vocês vão deixar um irmão de vocês aqui como garantia e vão voltar para a terra de vocês e trazer esse irmão para eu ter certeza que vocês não estão mentindo. E eles deixam para trás Simeão. Eles voltam para a sua terra, contam tudo para o pai, e o pai não está nem aí com Simeão, não deixa eles voltarem para levar o irmão mais novo, não. Benjamim não pode voltar. O pai que tinha aquela predileção por José, agora transportou essa predileção para Benjamim, e deixa Simeão apodrecendo lá no Egito, deixa ele lá, até que de novo vem a fome. E Jacó então chama os seus filhos e fala, voltam para o Egito, e comprem mais grãos para nós. Eles falam, mas a gente não pode voltar. O homem foi duro com a gente lá e disse que a gente só pode voltar se levar o filho mais novo. Então, depois de toda a conversa ali, ele deixa que Benjamim vá também para o Egito. Chegando no Egito, agora José tem uma almoção com eles. Come ali com eles, coloca eles sentadinhos assim, perfilados, de acordo com a ordem do nascimento. Eles não sabem o que está acontecendo, não sabem o que está acontecendo ali, mas eles entendem ali no meio do caminho que algumas coisas, algumas dificuldades aconteceram e começam a conversar entre eles. Deus está pesando a sua mão sobre nós pelo aquilo que nós fizemos contra José. E agora José manda embora os seus irmãos com mais um plano mirabolante. Agora ele pega na sacola de Benjamim e coloca a sua taça real. Depois envia o seu servo e diz, verifique as bagagens deles e traga Benjamim de volta. Ele queria ficar com Benjamim. E o texto nos diz de maneira tão linda, no capítulo anterior, no capítulo 44, que, versículo 13,
Diante disso, quando esse servo encontra a taça real, diante disso, eles rasgaram as suas vestes, e em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram para a cidade. Esse texto é muito importante de nós entendermos, para ver o coração destes homens. José colocou uma situação ali em que está medindo qual é o tipo de relacionamento que eles têm. E quando vem esse servo e diz, olha, vocês roubaram do meu senhor, uma das coisas que eles falam é, olha, pode averiguar as cargas de todo mundo. Na carga daquele que você encontrar a taça, esse pode ser levado como escravo de volta para o Egito. E o servo diz, tudo bem, vamos fazer assim, do jeito que você falou. E quando eles abrem a taça, está lá as cargas, a taça está com Benjamim. Talvez essa fosse a boa oportunidade, né, de dizer, pronto, nos livramos de José, agora nós vamos nos livrar do segundo filho da predileção. Vamos deixar Benjamim aí para trás. Mas o que eles fazem aqui no versículo 13, todos eles retornam para a cidade. O servo tinha dito, somente na carga de quem eu encontrar a taça, vou levar ele como escravo. Mas todos eles retornam para lá. E não só isso, olha o versículo 16. Verso 16 diz, respondeu Judá, o que diremos a meu senhor? O que podemos falar? Como podemos provar a nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos de meu senhor, como também aquele em que a taça foi encontrada. Veja aqui o que Judá está confessando, não é o roubo, eles sabem que eles não roubaram. O que Judá está confessando foi ter vendido seu irmão lá atrás. Eles conversaram entre eles e disseram, o que está acontecendo aqui é que Deus está cobrando de nós o sangue do nosso irmão, quando nós o vendemos lá atrás. E agora Judá reconhece, ele diz, o que está acontecendo aqui, como é que nós vamos provar a nossa inocência diante da nossa culpa, que aqui essa culpa tem a ver com o pecado lá de trás. Deus trouxe à luz a nossa culpa, diz ele. Deus trouxe à luz a nossa culpa. Interessante que a palavra culpa, aqui, há muitas palavras que são traduzidas na Escritura como pecado, mas a palavra que aqui é usada é para aquilo que é chamado de iniquidade. Iniquidade é aquele pecado doloso. É aquele pecado que nós fazemos sabendo que estamos fazendo errado e fazemos mesmo assim. Embora o pecado possa ser de muitas formas, pecar é errar o alvo. Às vezes nós sabemos o que temos que fazer, mas não conseguimos fazer. Isso é uma coisa. Agora essa palavra aqui, eles estão dizendo, nós sabíamos que estávamos errados e ainda assim fizemos e agora a nossa culpa está sendo exposta. E Judá diz, então, toma todos nós como seus escravos. E José vai dizer, não vou tomar todos vocês, vou tomar somente aquele com quem a taça estava. E agora Judá mostra novamente que o seu coração é diferente, que o seu coração mudou. Lá no versículo 33 do capítulo 44 diz assim, por isso agora te peço. Aí do versículo 16 em diante, é um grande discurso de Judá, é o maior discurso de todo o Gênesis. E no finalzinho, no capítulo 44, verso 33, Judá diz, por isso agora te peço, por favor, deixe o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permita que ele volte com seus irmãos. Veja, antes esses irmãos não queriam nem saber do pai, do desgosto que iam dar para o pai ao fingirem a morte de José. Agora, Judá está disposto a se tornar escravo no lugar de Benjamim por amor ao pai dele, por amor a Jacó. O coração de Judá mudou. O coração desses irmãos egoístas, egocêntricos, que venderam José, foi trabalhado em toda essa situação. Há um espaço para reconciliação. E é diante desta cena que nós começamos o capítulo 45, em que agora, a essa altura, diz o texto no verso 1 novamente, a essa altura, José já não podia conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou, façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente, quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. O verso 3 diz, então disse José aos seus irmãos, eu sou José. Consegue fazer toda essa cena na sua cabeça? Eu gosto muito de série de TV, de filmes, mas eu olho para algumas coisas na Escritura e falo assim, nem Spielberg, em toda a sua inteligência, ia conseguir escrever um roteiro tão bem bonito, tão bem amarrado que nem esse. A Bíblia vai nos dizer que nessa interação que José tinha com os seus irmãos, ele falava em egípcio e alguém traduzia isso para o hebraico. Então ele nunca havia dirigido uma palavra
para eles. Mas de repente, diante dessa situação, ele manda todo mundo sair, está só ele e os irmãos, e agora ele fala hebraico. Ele diz: Ami Yosef, sou eu, José. Eu fico pensando o que passou na cabeça desses homens lá. Tinha uma amiga minha que dizia, deu uns 3 tipos de ruim no coração. Diante de tudo que aconteceu. Primeiro porque sabiam que agora, tudo aquilo que eles falaram entre eles, José entendeu, porque José conhecia a língua. Minha sogra, durante muitos anos, morou fora do país, e quando ela retornou, ainda com alguns cacuetes antigos, ficou 15 anos fora, e um dia a gente estava numa cidade, e um homem estava dirigindo muito mal do nosso lado, e a minha janela estava aberta, e a minha sogra gritou de dentro do carro: vai, velho, anda logo, que era um senhorzinho, né? O homem olhou para a cara dela, assim, com a cara meio de raiva. A minha sogra olhou para mim e falou assim: ué, mas ele me entendeu? Sim, você está no Brasil. Você fala português, ele entende. Aí ela ficou toda vermelha ali, toda, né, desconcertada, porque alguém que entendia a sua língua. Eu fico pensando na cabeça desses 12 irmãos, depois de tudo que falaram ali entre eles, assim, José viu tudo, José entendeu tudo, ele conhece a nossa língua. Mas o texto nos diz de uma maneira tão linda no versículo 1, que antes de se revelar aos seus irmãos, ele manda que todo mundo saia. Quem é esse todo mundo? É o pessoal da sua corte, são os egípcios. Porque sabem, perdão e reconciliação tem a ver entre as partes. As pessoas que estão fora não precisam se meter nisso. E se José fala tudo isso na frente daqueles seus súditos, na frente daqueles que trabalhavam para ele, imagina como seria a vida dos seus irmãos. José era tido por aquele povo do Egito como quase um deus. José era mais querido do que o Maradona era querido na Argentina. José era querido por aquelas pessoas. E imagina, José dizer: eu sou o irmão que vocês venderam, é dizer: vocês são vendilhões, assassinos, tentaram mal contra mim, diante dos seus súditos. Imagina o tipo de situação que ele estava criando para os seus irmãos. Mas ele diz: não, o que eu tenho que resolver com os meus irmãos. Então, gente, sai todo mundo, quero falar com eles. E ali, quando diz o texto no versículo 1, que ninguém estava presente, ele se pôs a chorar, e é óbvio, tem muita emoção aqui, tem muita história aqui guardada, tem muita palavra que precisava ser dita e não foi dita ao longo desses mais de 20 anos, e agora ele chora, e José chora muito nessa história. Se você ler toda a história, você vai ver que José chora o tempo todo. É que ele chora diante dos seus irmãos, e ele diz: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos, diz o texto, ficaram tão pasmados, tão cheios de temor, verso 3, diante dele, que não conseguiam responder-lhe. Mas olha a resposta de José no versículo 4. Cheguei mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por ter me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. José está diante dos seus irmãos e ele diz: gente, vocês me venderam, mas nada foge ao pleno controle de Deus. José entende a história. Há das grandes tensões da teologia, que é a tal da soberania divina e a responsabilidade humana. Como é que Deus é o dono de toda a história e ainda assim nós temos liberdade para agir e somos responsáveis pelas coisas que nós fazemos? José não tem crise com isso. José coloca as duas coisas lado a lado. Ele diz: vocês tentaram mal contra mim, vocês me venderam. Mas sabe, a mão de Deus estava por trás disso tudo, de forma que Ele me enviou à frente de vocês para preservar a vida de vocês nessa terra. José tem uma atitude tão interessante aqui. Ele expressa o seu perdão. Veja que até agora os irmãos nem conseguem falar, porque perdoar não depende de que o outro peça perdão. José perdoa sem que os outros peçam perdão, porque perdão é algo do lado de cá. E ele simplesmente diz: eu vou cuidar de vocês. Não se recrimine, olha só, não se recrimine. Imagina você na posição de José.
Eu sei que tem muita gente que passou por dificuldades lá atrás, que por vezes diz, quando eu chegar lá, eu vou esfregar na cara de quem disse que eu não ia conseguir. Porque nós temos, como seres humanos, esse desejo por vingança, ainda que seja uma vingança velada. Ao assistir um filme, a gente vê, e aí vem o bandido, e ele vai lá e rouba a filha do mocinho, aí o mocinho corre atrás e só dá desgraça depois para o bandido, e a gente fala, yes, que legal, que bom, está dando tudo ruim para ele, que ótimo. Porque a gente às vezes confunde justiça com vingança. José podia exercer vingança, José tinha o poder para exercer vingança, ele podia simplesmente dizer, olha aí, olha só onde é que eu estou, olha o que Deus fez comigo, olha quem eu sou agora vocês vão amargar aquilo que vocês fizeram contra mim. Mas José não age com vingança, nem com vingança passiva. Sabe o que é vingança passiva? É quando a gente não faz o mal contra o outro, mas nós queremos deixar muito claro como é que a gente se sentiu para que o outro se sinta mal. Olha o que vocês fizeram comigo. E tentamos de alguma forma punir e humilhar o outro. Essa é uma forma de vingança. Mas o que José fala aqui no versículo 5 é, não se aflijam nem se recriminem. Não se sintam mal. José, você é louco, cara. Você está diante dos caras que te fizeram mal. E José fala, não se sintam mal. Meu desejo não é que vocês se sintam mal. Porque José já está resolvido. O coração de José já está pronto. José já perdoou. E como é que ele conseguiu perdoar? Os versos 5 a 8 nos mostram isso. Ele tinha a perspectiva correta. José sabe que nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, que os outros podem fazer o mal contra nós, mas José também sabe que há um Deus acima da história, há um Deus no meio da história, e há um Deus que conduz a história apesar da maldade humana, e que usa inclusive os intentos maus dos homens, para que de alguma forma transforme isso em bênção, não só para nós, mas para todos ao nosso redor. José entende que não foi ele que foi promovido. José se entende como um instrumento de Deus para abençoar pessoas. José entende, eu estou nessa posição e tudo me aconteceu debaixo da poderosa mão de Deus para que pessoas fossem abençoadas. Sabe que nós gostamos muito de ser abençoados. Nem sempre gostamos de ser os abençoadores. Ainda mais quando, para chegar nessa posição de abençoador, é a nossa história que precisa ser contada. Talvez você, assim como eu, já ouviu muitos testemunhos, daqueles que você fala, uau, olha o que Deus fez na vida dessa pessoa. E é claro que nós nos focamos na parte da vitória final. E aquilo nos enche de fé. Mas nós olhamos para toda a história lá atrás, e vemos como a pessoa sofreu, como foi difícil. E a gente diz, obrigado pelo seu testemunho, porque o seu testemunho encorajou minha fé. O problema é quando é a nossa vez de encorajar a fé dos outros. Quando são os nossos testemunhos que precisam ser contados. José tem a perspectiva correta. E ele diz, foi Deus quem me enviou à frente de vocês. Há maldade sim no coração de vocês e vocês são responsáveis por essa maldade. Mas há um Deus poderoso que trabalha apesar da maldade de vocês. Não sei se vocês conhecem uma autora já falecida, holandesa, chamada Corrie ten Boom. Na verdade, ela é coautora de um livro chamado Refúgio Secreto. Não sei quem já leu esse livro. É um livro maravilhoso. Tem inclusive o filme que está disponível gratuitamente no YouTube. Refúgio Secreto. A Corrie ten Boom, na verdade, a família ten Boom, durante o tempo do nazismo na Holanda, esconderam muitos judeus. Eles eram cristãos e esconderam muitos judeus. O pai dela era dono de uma relojoaria e eles fizeram todo um esquema ali. A história é muito linda. É aquele tipo de livro ou de filme que você assiste e começa a se questionar se você é crente de verdade. Tem umas biografias que a gente lê que fala, meu Deus, esse povo é crente demais. E eu nunca ia conseguir fazer um negócio desse. E a família da Corrie, ela abrigou muitos judeus durante esse período, e por isso foi presa, e por isso foi levada aos campos de concentração. Mesmo não sendo judeus, foram levados aos campos de concentração. O pai dela morreu em 10 dias, havia uma irmã dela com uma questão de falta de ferro no sangue, muito profunda, que também foi definhando até a morte.
E a Core, depois de sair de toda essa situação, escreveu esse livro, passou a viajar por vários lugares, falando a respeito do seu testemunho. E há um relato da Core ten Boom, que ela diz que numa noite em que ela estava pregando, isso foi na cidade de Munique, ela estava pregando isso em 1947. E ao final de a pregação, ela falou muito sobre a transformação que Deus havia feito na vida dela, o perdão e tudo mais. Ela disse que naquela noite, se aproximou dela um homem. E eu vou ler aqui o relato da Core. Ela diz: foi numa igreja em Munique, onde eu estava pregando em 1947, que de repente eu o vislumbrei. Um homem calvo, troncudo, vestido com um sobretudo cinza, com um chapéu de feltro marrom, amassado entre as suas mãos. Num instante, eu estava enxergando o sobretudo e o chapéu marrom, e no outro eu estava enxergando o uniforme azul e o cap estampado com a caveira e as duas tíbias cruzadas. Aquele rosto malicioso e lascívio, debochado, voltou à minha mente. Minhas lembranças do campo de concentração voltaram com rapidez e com impacto. Aquela sala enorme, cheia de luzes no teto, aquela pilha patética de vestidos e sapatos no centro, a vergonha de ter que passar nua diante desse homem. Pude ver o vulto frágil da minha irmã à minha frente, costelas quase furando o seu fino pergaminho que era a pele. Betsy e eu havíamos sido presas por termos escondido judeus na nossa casa por ocasião da ocupação nazista na Holanda durante a Segunda Guerra. Esse homem fora um dos guardas do campo de concentração em Ravensbrück, por onde nós fomos enviadas. Agora, ele estava diante de mim, com a mão estendida, dizendo: que bela mensagem, que bom saber, como você disse, que os nossos pecados estão todos no fundo do mar. Pela primeira vez, diz a Core, desde a minha soltura, eu estava frente a frente com um dos meus algozes, e meu sangue parecia ter congelado. Você mencionou Ravensbrück na sua palestra. Eu fui guarda lá, mas depois disso, continuou ele, eu me tornei um cristão. E eu sei que Deus me perdoou pelas coisas cruéis que eu cometi lá, mas eu gostaria de ouvir da sua boca também. E com a mão estendida ele disse: você me perdoa? Fiquei ali paralisada. Eu não podia fazer isso. Minha irmã Betsy morrera naquele lugar. Será que ele podia apagar a sua morte terrível e prolongada simplesmente porque pedia o perdão? Eu achava que tinha perdoado a todos, pregava sobre isso por toda parte. Eu, o exemplo de perdão, não conseguia perdoar quando encarava o meu ofensor em carne e osso. Não podem ter passado mais que alguns segundos, ele em pé com a mão estendida, mas para mim parecia uma batalha de horas, enquanto eu enfrentava a coisa mais difícil que tive de fazer em toda a minha vida. Eu fiquei ali, com a frieza dominando o meu coração. Entretanto, diz a Core, perdoar é um ato de decisão, e a decisão pode funcionar independentemente da temperatura do coração. Então, eu orei: Jesus, me ajuda. Então, de maneira indiferente, mecânica, estendi a mão e coloquei sobre a mão estendida dele, e experimentei uma coisa incrível. Uma corrente que começou no meu ombro, correu pelo meu braço e saltou pelas nossas mãos entrelaçadas. Em seguida, esse calor restaurador parecia ter inundado todo o meu ser, trazendo lágrimas aos meus olhos. Eu te perdoo, meu irmão, exclamei, de todo o meu coração. Por um longo momento, seguramos a mão um do outro, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Posso dizer que nunca experimentei o amor de Deus de uma forma tão intensa como naquele momento. E ela termina dizendo: perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Sabe que liberar perdão, com certeza é algo difícil. Mas liberar perdão é algo unilateral, só depende da gente. A reconciliação depende das outras partes. Aqui José está diante dos seus irmãos, e ele já escolheu perdoar. Agora está chamando para o relacionamento. Lá no versículo 9, José continua dizendo: voltem depressa a meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, venham para cá, não demore. Tu viverás na região de Gósen, e ficará perto de mim, tu e teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois, e todos os teus bens. Verso 11, eu te sustentarei ali, porque ali ainda haverá 5 anos de fome, do contrário, tu e a tua família, e todos os seus rebanhos acabarão na miséria.
vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem ao meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo o que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá. Então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. E o verso 15 diz: em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Veja, José está estendendo não só perdão, mas José está estendendo graça. 3 palavras importantes que a gente precisa aprender. A primeira é justiça. Justiça é que se receba aquilo que é de acordo com os atos. Isso é justiça. Quando nós desejamos justiça, nós queremos que seja retribuído de acordo com os atos. Mas há uma outra palavra que é a misericórdia. E misericórdia é não dar ao outro aquilo que os seus atos de fato merecem. Misericórdia é não cobrar aquela dívida. Isso é misericórdia. E a terceira palavra importante é graça. E graça é dar ao outro aquilo que o outro não merece. Enquanto misericórdia é não dar aquilo que o outro merece, por ter feito mal, graça é dar aquilo que o outro não merece. O que José está fazendo aqui é exatamente exercitar graça. Ele já exercitou misericórdia, ele já exercitou bondade, ele não está pedindo por justiça, ele podia exercitar justiça, ele tem poder para exercitar justiça, mas o que ele faz? Ele exercita graça. Ele diz: eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar da família de vocês, dos filhos, dos netos, do gado, dos bens de vocês, vou colocar vocês na terra de Gósen, era uma terra cheia de rios, e ali então era um lugar onde tinha bons pastos para suas ovelhas, eles que eram pastores. José está exercitando graça. José aqui é uma figura de Cristo, que exercita sobre nós graça. Nós não merecemos, mas Ele é bom. Em Cristo Jesus nós fomos perdoados e fomos agraciados. Não só a nossa dívida foi paga, não só nós temos saldo agora devedor zero com o Senhor, mas foi creditada na nossa conta a própria graça de Jesus, para que possamos ser vistos como filho à estatura de Jesus. Isso é graça. E José age com graça. Verso 16 diz: quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: diga aos seus irmãos que ponham as cargas dos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá trazendo seu pai e as suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. Mande-os embora também, mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres, os seus filhos, o seu pai. Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Olha que legal. Não só José abençoa a sua família, como agora Faraó abençoa a família de José. E por que Faraó abençoa a família de José? Porque eles eram bonitos, porque eles eram inteligentes, porque eles eram legais. Eram os melhores judeus que existiam, na verdade eram os únicos israelitas que existiam. Eram os melhores povos que existiam. Por isso que Faraó está abençoando essa família? Por que está abençoando a família? Por causa de José. Gente, é uma figura tão linda de Cristo nisso aqui. Deus nos abençoa por causa de Cristo. Não é pela nossa dignidade, não é pela nossa bondade, não é pelo nosso poder. Aqui Faraó, que era considerado para o povo do Egito como o próprio Deus na terra, Faraó está dizendo: eu vou abençoar a sua família, José, por causa de você. O texto é tão lindo a nos mostrar isso. Verso 21 diz então: assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como Faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova. Mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. Ai, Gênesis é tão lindo, né? A história de José é repleta de roupa. Tem roupa o tempo todo. José recebe uma roupa do pai, e isso era um problema entre os irmãos. Os irmãos vão lá, machucam José, e para poder enganar o pai, o que eles levam? A roupa de José. José então é vendido para a casa de Potifar, e ele recebe uma nova roupa na casa de Potifar. E quando ele é acusado de um crime que não cometeu, a prova que ficou na mão da piriguete do Egito foi as roupas de José.
quando José está na cadeia, esperando a graça do Senhor lhe alcançar e tirar ele dali. Diz o texto que quando ele é chamado à presença de Faraó, ele recebe uma nova roupa. E agora, diante dos seus irmãos, ele diz: eu vou dar para cada um de vocês uma muda de roupa. Se o problema era a roupa, cada um de vocês vai ganhar uma muda de roupa. Mas Benjamim ganha 5 mudas de roupa, para mostrar que José também gostava mais do seu irmãozinho, né? Esse texto é muito lindo, de vermos aqui agora José sendo gracioso com seus irmãos. Verso 23 diz: e ao seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor que havia no Egito. Verso 24 diz: depois despediu dos seus irmãos e ao partir ele lhes disse: não briguem pelo caminho. O Zé conhecia os irmãos, né? Despediu os irmãos, diz: não briguem pelo caminho. Aproveitem, desfrutem da graça. Não fiquem um colocando a culpa no outro. Não briguem pelo caminho. Eu sei que vocês vão brigar pelo caminho. Eu sei que vocês vão sair cutucando um ao outro. Está vendo? Eu falei que não era para fazer isso. Está vendo? Não briguem pelo caminho. A conta está paga. A conta está paga. Perdão não é amnésia. Perdão não é esquecer o que aconteceu. Perdão é dizer: a conta está paga. Eu não vou ficar trazendo de volta. E José diz aos seus irmãos: primeiro, não se recriminem. Agora ele diz: não briguem quando estiverem voltando. Desfrutem da graça que vocês receberam. Assim partiram do Egito e voltaram ao seu pai Jacó na terra de Canaã. E lhe deram a notícia, diz verso 26. José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. A ideia aqui de quase parou não é só figura de expressão não, tá? É uma ideia literal. Ele quase teve um troço. É isso aí. Quase teve um infarto. O coração dele quase parou. Mas diz o texto, não podia acreditar, verso 27, mas quando lhe relataram tudo o que José lhe dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Essa história é muito bonita, né? José não só exerce perdão, José busca reconciliação, José exerce graça. E é interessante que quando os filhos voltam ao pai e contam tudo o que aconteceu, nós não vemos o pai rechaçando os filhos. Mais à frente, inclusive, nós vemos Jacó abençoando todos os seus filhos, trazendo a bênção sobre eles. Então, se eles contaram toda a história, eu acredito que eles contaram toda a história, porque afinal ia todo mundo viver na casa do Zé. Não tem como guardar isso por muito tempo. Jacó também havia perdoado seus filhos por aquilo que fizeram. Mas é tão interessante que, como eu falei um pouquinho do capítulo 44, da postura de Judá, Judá também havia perdoado o pai. Judá que foi preterido, sabendo que José seria o sucessor. José era o preferido. Mas agora, na posição de poder dar o troco no pai, de ferir mais uma vez o coração do pai, Judá disse: se for necessário, eu fico como escravo no lugar do meu irmão, porque eu não quero dar esse desgosto para o meu pai. Judá exerceu graça sobre o seu pai, perdoou o seu pai. Judá se coloca nessa posição de substituto. E é tão interessante, que é de Judá que vem Davi, e que é de Davi que vem Jesus, que é de fato o nosso substituto. Nós outrora éramos escravos do pecado e da morte, e Jesus se entregou como substituto em nosso lugar. José, de maneira tão graciosa, perdoou seus irmãos mesmo antes deles pedirem perdão. E Deus prova o seu amor para conosco, havendo dado Cristo Jesus em nosso lugar, enquanto nós éramos pecadores. O Senhor não esperou a gente pedir perdão para enviar Jesus em nosso lugar. O Senhor enviou Jesus como a propiciação pelos nossos pecados. Há perdão de Deus antes sequer de nós nascermos e pecarmos. Há perdão de Deus disponível para nós em Cristo Jesus. Deus nos perdoa. E é tão lindo ver isso, que toda essa história aponta para Cristo, que não só nos perdoou, Deus não só nos perdoou em Cristo Jesus, como derramou também sobre nós essa graça sobremaneira, ao ponto de que o Senhor nos chama agora a agirmos como Cristo, a perdoarmos,
E perdoar é um ato unilateral. Tem a ver com a gente. Como disse Corrie ten Boom, é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era eu. O que os outros fizeram contra nós não podemos mudar. Mas a forma como nós enxergamos a nossa vida, nós podemos mudar. E nós que recebemos perdão, podemos exercer perdão. Nós que uma vez fomos alcançados por essa graça, podemos também ser graciosos, porque Deus nos deu essa capacidade. Efésios capítulo 4, verso 32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. É entendendo que fomos perdoados, que podemos perdoar. Agora a reconciliação é essa sim, sempre que possível. Sempre que possível, buscar o caminho da reconciliação. Entendendo que nem sempre isso depende só de nós. E há alguns casos que é bom que Deus ainda trabalhe no coração do outro, antes de uma aproximação. Sem peso, com o coração livre da ausência de perdão. Mas entender que o Senhor também nos abençoa à medida que Ele trata o outro nas suas dificuldades e problemas de caráter. Amém, queridos? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.